Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Uma parceria entre a Universidade de Campinas, Unicamp, e uma empresa privada abriu caminho para o desenvolvimento de um novo teste para detectar a Covid-19 e outras infecções por vírus. Segundo os pesquisadores, esse teste vai ser mais rápido e mais preciso que os exames que existem atualmente. Um teste de Covid com resultados mais precisos. A nova tecnologia está sendo desenvolvida pela Unicamp e prevê uma dupla checagem, feita por um profissional de saúde e também por inteligência artificial. O paciente recebe o resultado no telefone celular em apenas meia hora. Uma notificação que segue também para as autoridades sanitárias. A ideia toda é que esses testes eles consigam ser feitos não só em laboratórios especializados, mas em locais mais acessíveis, como farmácia, por exemplo, ou centro de saúde. Os dados são transmitidos via internet para a central da HiLab, né? E um profissional de saúde olha aquilo, diz se for confiável ou não o teste, emite um laudo, o laudo volta e em coisa de 30 minutos tudo isso acontece e você já tem o resultado. Além do coronavírus, é possível programar o teste para detectar outras doenças virais, como dengue, zika e chikungunya, típicas de áreas tropicais como o Brasil. O projeto é apoiado pela Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e também por uma companhia privada, para que os testes cheguem logo ao mercado. Esse é um outro problema que a gente tem no Brasil, às vezes, a dependência internacional, né? Você só tem isso lá fora. Momento de pandemia, esses insumos ficaram... todo mundo precisou, então ficou cada vez mais difícil conseguir. Esse projeto visa a produção totalmente nacional desse insumo para poder prover, então, os insumos necessários para fazer os testes. A Administração Nacional de Produtos Médicos da China concedeu uma aprovação condicional ao uso da pílula anti-Covid da Pfizer. Estudos mostram que o medicamento reduz significativamente as hospitalizações e mortes. O órgão regulador de medicamentos da China declarou neste sábado que concedeu uma aprovação condicional ao uso da pílula anti-Covid da Pfizer para tratar adultos com doenças leves ou moderadas. A Administração Nacional de Produtos Médicos também solicitou que mais pesquisas sobre o medicamento sejam realizadas e enviadas pela entidade. Administrado por via oral, o tratamento é comercializado como Paxlovid e foi licenciado em pelo menos 40 países, entre eles Estados Unidos e Israel. A União Europeia permitiu o uso aos países membros enquanto processa uma autorização oficial. Estudos mostram que o remédio reduz significativamente as hospitalizações e mortes em pacientes com risco de desenvolver uma forma grave da doença e provavelmente é eficaz contra a variante Ômicron. O sinal verde condicional da China surge após vários meses com uma série de surtos no país. A nova onda colocou em risco a estratégia de Covid-0 promovida por Pequim, depois de controlar a primeira onda da pandemia. Exportações de carne de frango têm faturamento 40% maior em janeiro. O levantamento mostra que o volume embarcado também aumentou quase 20%. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 349 mil toneladas, volume que supera em 19,7% os embarques realizados no mesmo período do ano passado, com 291 mil toneladas. As informações foram divulgadas nesta semana pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo a entidade, o resultado das vendas de carne de frango no primeiro mês deste ano chegou a 616 milhões de dólares, número 42% superior ao registrado em janeiro do ano passado. A China, a maior importadora da carne de frango do Brasil, incrementou suas compras em 4,6%, com 48 mil toneladas em janeiro. O grande destaque, entretanto, é o segundo principal importador, posto que foi assumido pelos Emirados Árabes Unidos, que em janeiro importou 42,8 mil toneladas, número 96% maior que o registrado no primeiro mês do ano passado. Outro mercado que aumentou as suas importações é a União Europeia, com 53,5% a mais, com 18 mil toneladas. As águas do Rio São Francisco foram liberadas do Cinturão das Águas do Ceará para o açude Castanhão e vão ajudar no abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. O deságue poderá beneficiar cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas.
A liberação aconteceu com a abertura da comporta do quilômetro 53 do Cinturão das Águas do Ceará, no município de Missão Velha. Com o acionamento da comporta, as águas vão percorrer 300 quilômetros até o açude Castanhão, passando pelo Riacho Seco, Rio Salgado e Rio Jaguaribe. Com uma boa pré-estação e com a quadra chuvosa vigente, as calhas dos rios estão úmidas e com algum fluxo natural, o que vai diminuir as perdas por infiltração, evaporação e por retiradas ilegais. A previsão é que o deságue das águas no Castanhão aconteça em até 20 dias, beneficiando cerca de 4.500.000 cearenses. Essa medida é muito importante para aumentar a garantia do abastecimento da região metropolitana de Fortaleza e, ao mesmo tempo, aumenta também a garantia para o atendimento das demandas do Vale do Jaguaribe, porque em vez de estar trazendo a água do açude Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza, é transferida a água do projeto de integração de São Francisco, permitindo assim com que a água do açude Castanhão fique naquele reservatório para atender às demandas da economia rural, do Vale do Jaguaribe e do abastecimento humano de todas as pessoas que habitam as cidades daquela região. O Show Rural de Cascavel trouxe muitas inovações voltadas ao setor agropecuário. Uma delas foi a produção de soja pronta para o consumo humano. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do país. Apesar da estiagem, a expectativa de produção da safra de verão é de quase 23 milhões de toneladas. A principal cultura do estado é a soja, e uma das novidades apresentadas na 34ª edição do Show Rural Copavel, realizada em Cascavel, no oeste do Paraná, é um tipo desse grão pronto para consumo humano. Atualmente, a produção de soja aqui do Paraná, como em boa parte do Brasil, é focada na agroindústria. Com essa nova variedade, o grão poderá sair daqui e direto para sua mesa. Então, essa soja de alimentação humana, ela tem um sabor mais agradável, porque ela não tem as 3 lipoxigenases. As lipoxigenases, as sojas convencionais que tem ela, então deixa elas com um sabor não tão gostoso, um sabor mais desagradável. E essa soja de alimento, não tendo essas 3 lipoxigenases, elas têm um sabor que tem a maior aceitabilidade pelo consumo humano. Em homenagem ao estado do Paraná, a oleaginosa foi nomeada como pé vermelho. E o principal objetivo dos pesquisadores é tornar a soja mais presente no cardápio dos brasileiros. Soja é um alimento muito rico, principalmente pessoas que são vegetarianos, veganos, né? E mesmo para, por exemplo, na alimentação da merenda escolar. Se você acrescenta a soja nas receitas, vão enriquecer em proteína, mas não é só proteína. A soja também é muito rica em sais minerais, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, ferro. Então a soja é um alimento muito adequado e o Brasil, sendo o maior produtor mundial de soja, não pode deixar de incentivar o consumo de soja alimento. É possível fazer, por exemplo, saladas de uma maneira muito simples, é possível fazer leite, o tofu, que é o queijo da soja, pães, bolos, biscoitos. E quem experimenta, aprova. É realmente maravilhoso, eu me surpreendi, que eu comi meio que sem expectativas. E ele tem meio que o sabor como se fosse um grão de bico, uma ervilha. In natura já é bom, imagina cozido, temperadinho, já consigo pensar em um monte de receita já. Em Santos, São Paulo, fósseis de milhões de anos foram encontrados em mármores do Museu do Café, espaço onde funcionou a principal bolsa de negociação do produto. Neste ano, o museu, um dos principais pontos turísticos da cidade, completa 100 anos. Entrar no Museu do Café em Santos é pisar num mar antigo. O mosaico de mármores tem uma parte avermelhada que preserva fósseis de animais que viveram 66 milhões de anos atrás no mar, onde hoje ficam os países europeus banhados pelo Mediterrâneo. Quem descobriu foi esta geóloga. O rosso verona é um mármore que ele apresenta normalmente um bom conteúdo fossilífero. E quando se vislumbrou o rosso verona ali, é claro que as atenções se voltaram para esse mármore. Ela já identificou fósseis de 5 tipos de organismos marinhos. Um deles é essa forma em espiral, que era a concha de um amonite, um molusco de 15 centímetros já extinto.
Ele é um parente antigo do Nautilus, que é considerado um fóssil vivo. Enquanto os dinossauros estavam se extinguindo no continente, esses organismos, que é a amonite e mais o rudista, né, eles estavam também se extinguindo no ambiente marinho. Nós não temos mais a presença desses organismos, né, nos mares atuais. O prédio do Museu do Café em Santos completa 100 anos este ano e foi construído para comemorar o centenário da independência do Brasil em 1922. Nele, já funcionou a Bolsa Oficial de Café. É uma camada de informação a mais, isso enriquece o patrimônio. Agora a gente está em contato com a professora Ângela, a gente está trazendo a pesquisa dela para dentro do museu. Seria interessante, né, no futuro, né, no próprio museu, existir aí, se fazer um roteiro, né, dos fósseis para observação dos mármores que nós estamos muitas vezes pisando. O governo da Austrália classificou oficialmente koalas como uma espécie ameaçada em grande parte de sua costa leste. Os koalas sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Os koalas agora são uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão nesta sexta-feira para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Esses marsupiais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021 houve uma queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!